Ok, começamos a gravação aqui. Bom, gente, vou tentar abrir aqui as coisas, como eu disse, não é o ideal nem o que havia sido planejado, mas estou sem energia em casa. Não tenho muita opção aqui, né? Enfim. Bom, eu gostaria de começar primeiro me apresentando, né? Meu nome é Laís, eu estou como coordenadora geral do Parlamento Mundial da Juventude no Brasil. A minha história com a questão da militância começa, na verdade, quando eu tinha 9 anos, e eu comecei a me preocupar com as questões ambientais. E aí, aos 16 anos, 15, 16 anos, eu comecei com um grupo que a gente chamou de Ecoarte, em que a gente fazia sarais e tal, mais com o tema da conscientização, instamites na cidade, enfim. Várias atividades, né? E aí eu fui representar o Brasil no Rio +20, que foi a conferência da ONU para a Sustentabilidade, e lá eu comecei também uma trajetória mais internacionalista, participando de diversas ONGs internacionais, né? Com Earthguard, o primeiro núcleo do Brasil, Guardiões da Terra, né? Com também o Climate Tracker, que é uma ONG que forma jovens jornalistas para essa questão do clima, né? E aí, por enquanto... Bom, aí depois disso, eu percebi que poderia juntar, né, esses dois tópicos dentro dessa ONG do Climate Tracker, dois tópicos que eu gosto muito, que é a escrita e também a questão do meio ambiente, né? E foi aí que eu comecei escrevendo para revistas e jornais sobre esse tópico e nunca mais parei. Então, basicamente isso, e depois dessa atuação, dessa militância que eu continuo, que é uma militância na área de comunicação, né? Depois disso, eu comecei com uma militância na área de direitos humanos ao vir para Brasília estudar línguas estrangeiras aplicadas ao multilinguismo no cyberespaço, né? E também tem essa questão da militância dos direitos humanos, então, dentro do Ministério da Justiça, traduzindo e interpretando as entrevistas, né, dos refugiados, Cáritas, enfim, com várias atuações nesse âmbito, né, e também no âmbito político, com jornalistas livres, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores, fui filiada pela deputada Érica Cocai, a qual eu gosto muito da atuação política dela, né, e tive esse trabalho também dentro dos jornalistas livres. E é basicamente essa a minha jornada, né? E agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a história do parlamento. O parlamento ele começou em 2010 no Nepal. Ele começou como uma ONG ali daquela região. Então o que a gente tem até hoje são muitos países asiáticos, né, que participam. Nós temos 23 países diferentes dentro do parlamento. Desses 23 países, enfim, tem muitos desses, como eu disse antes, são asiáticos e também países africanos. Atualmente, a gente está fazendo uma reforma dentro do parlamento, então são 5 jovens, cada um de um continente, que está auxiliando nessa reforma estrutural do parlamento, né? Então, a gente tem a gente tem uma menina do Reino Unido, uma da Rússia, um de Gâmbia, e uma do Japão e uma da Austrália. E é basicamente isso, a gente está tentando reestruturar para criar um plano para os próximos 3 anos. Agora, essa daqui é uma sugestão em relação à estrutura para o parlamento brasileiro, porque cada país ele segue uma estrutura que queira. No entanto, a gente está tentando criar uma estrutura que seja uma estrutura unificada. Essa estrutura unificada, ela ainda está em construção. E agora eu queria mostrar para vocês também uma imagem, né, que é a nossa coordenadora de comunicação,
Vamos ver, a nossa coordenadora de comunicação, ela fez aqui para a gente, que é para explicar um pouquinho a respeito dessa sugestão em relação à estrutura do parlamento, né? Então, aqui a gente tem a coordenação geral. A coordenação geral, ela seria a coordenação dos núcleos, né, dos diferentes núcleos. Então, a gente tem a questão da comunicação, questão dos recursos humanos, gestão de projetos, são as 4, né, gestão de projetos, informação e educação. Ao lado disso, na verdade, né, a gente tem os delegados, eles formam essa força política e engajadora dentro do parlamento, e por isso que a maioria dos delegados selecionados são delegados com militância, seja política, seja uma militância social, seja uma militância dentro de ONGs, mas pessoas que tenham esse perfil de liderança, né? E nisso também nós temos os núcleos executivos, que os delegados, eles têm essa liberdade para escolher, mas também é um exercício de liderança, né? Você escolher e selecionar pessoas que se encaixem dentro desses perfis, né? Esse processo de escolha também faz parte dessa questão da liderança, né? E é basicamente isso. Dentro do gestão de projetos, comunicação, enfim, isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Essa coordenação, ela é responsável por nos ajudar no sentido de dar uma tutoria em relação aos diferentes tópicos de trabalho, né? Então, por exemplo, a questão de gestão de projetos seria alguém que daria um modelo em relação à gestão de projetos, né? Daria um modelo de projeto e que as pessoas pudessem, os grupos, os núcleos pudessem se encaminhar a partir disso, ou então os núcleos decidem pelos seus projetos e depois vem em busca disso, né? Uma reunião uma vez por mês. E é basicamente isso, gente, em relação a essa sugestão inicial de estrutura, né? E agora eu vou voltar lá para o outro slide. E outra coisa também que é muito importante mencionar, né? Essa questão histórica da juventude, como que isso é importante no sentido internacionalista também, né? E como que o parlamento ele consegue unir esses dois lados. Então, você tem essa atuação internacionalista, mas, ao mesmo tempo, uma atuação regional, ao mesmo tempo, uma atuação que tem essa capacidade de transformar, né, as regiões. E isso é muito importante. Outra coisa também que eu acho que eu esqueci de falar é que eu participei do Fórum Mundial World Festival of Youth and Students, né? Foi lá que eu conheci o Parlamento Mundial da Juventude, e em 2020 eles tiveram um processo de seleção, e eu participei desse processo de seleção, e foi isso, foi assim que eu vim parar dentro deste coletivo que é o Parlamento Mundial da Juventude. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, aqui, gente, eu queria pedir, na verdade, eu vou dar uma explicação geral, e eu queria que vocês lessem comigo também, mas no sentido de que um de vocês ligasse o microfone e lesse comigo aqui. Então, o coordenador, por enquanto, né, obviamente, eu não fui eleita para esse cargo, porque eu fui selecionada diretamente pelo presidente e pelo headquarter, né? Pela sede. Então isso seria válido, essa minha sugestão aqui é que isso seja válido a partir dos próximos, a partir das próximas legislaturas, né? Então, o coordenador geral aqui, a minha sugestão é que eles sejam eleitos com no mínimo 50% dos votos, né? Que existe essa possibilidade de ser um membro do executivo, contanto que tenha finalizado a sua participação no gabinete,
e o mesmo para os parlamentares, né? A função, criar projetos com outros países, fazer a ponte direta. Enfim, eu gostaria que um de vocês ligasse o microfone aqui e lesse essa parte aqui. O que vocês acham? Posso ficar responsável. Legal. E outra coisa também, em relação a essa primeira parte apresentada, vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma questão? Não. Bom, vamos continuar então. Vou voltar aqui. A minha tela está sendo compartilhada, gente? Sim, está. Ok, obrigada. Aqui comigo não está, não, mas eu vou tentar resolver. Beleza. Esse tipo de probleminha sempre acontece, né, gente? Então, quem que gostaria de ler essa primeira parte do coordenador geral? Coordenador, coordenadora geral? Eu vi que tinha alguém que tinha aberto o microfone e falou que ia ler. Eu não consegui ver quem. Era eu, só que eu não consigo verificar onde é que está o negócio. Ah, você não está conseguindo ver? Gente, mais alguém está com esse problema de não conseguir ver a tela compartilhada? Hein? Mais alguém? Deu microfone aí. Gente? Eu não tô tendo problema, não. Tô conseguindo ver direitinho. Ah, obrigada. Você gostaria de ler, Alina? Posso sim. Vamos lá, então. Coordenador ou coordenadora geral, né? Eleito democraticamente pelos parlamentares, também chamados de delegados, na Assembleia Nacional a cada 2 anos, com ao menos 50% dos votos. Existe a possibilidade que seja um membro do Executivo, porém é necessário que tenha finalizado sua participação no gabinete, e o mesmo é válido para os parlamentares, ou seja, delegados. Não é possível ser reeleito ou reeleita para que outros jovens tenham a mesma oportunidade. Função do coordenador geral ou da coordenadora geral: criar projetos com núcleos de outros países, fazer a ponte direta com a sede do parlamento, trazer ou consolidar parcerias nacionais e internacionais, conseguir locais para assembleias nacionais, estar em contato constante com delegados e coordenadores dos núcleos executivos, trazer novas ideias para a integração dos núcleos nacionais, proposição de agenda política ao grupo da Assembleia Nacional, selecionar os coordenadores dos núcleos executivos, que assim seriam como seus ministros. Isso, legal. Valeu, Alina. Tem mais alguém aí que gostaria de ler, gente? Alguém ligou o microfone? Eu posso ler. Legal. Só Pode? aparecer aqui. Apareceu ainda. Conseguiu? Ainda não apareceu. Droga. Eu fui em compartilhar tela. Supostamente era para estar funcionando. Se alguém também estiver funcionando, pode ser na internet e pode ler também, sem problema. Beleza. Gente, quem mais que gostaria de ler? Eu? 2. Coordenadores do núcleos executivos. Coordenar as atividades específicas a cada núcleo, comunicação, recursos humanos, gestão de projetos e formação e educação, ao que se refere ao âmbito nacional de suas respectivas tarefas, mas também tutorar os membros executivos, concedendo informações valiosas para a realização de tarefas regionais.
reunião uma vez por mês com membros do executivo e uma vez por mês com o coordenador ou coordenadora geral. Idade, como é um cargo que exige experiência específica, proponho que não haja limite de idade. Beleza. Gente, até agora, o que vocês acham do que foi lido sobre coordenador geral e sobre os coordenadores dos núcleos executivos? Vocês têm alguma dúvida ou existe alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Não, ficou bem claro para mim. Obrigada, Lina. Gente, mais alguém aí que possa ligar o microfone e falar um pouquinho? Se isso faz sentido para vocês? Tá, eu vi que alguém perguntou como se elege a esse cargo. Você quis dizer ao cargo dos coordenadores dos núcleos executivos ou em relação Isso. aos coordenadores? Executivo. Ah, entendi. Então, os coordenadores dos núcleos executivos, como eu me referi aqui no começo, né, que seriam como os ministros, a minha sugestão é que seja feita por escolha em relação à pessoa que for eleita como coordenador geral. Até agora, a gente tem coordenadores mais ou menos para cada área, mas ainda assim, essa questão da eleger ou não eleger os coordenadores é algo que vocês, com certeza, né? Tudo isso aqui, gente, vocês podem opinar e o que vocês quiserem mudar, o que vocês quiserem transformar, não tem problema nenhum. Então, caso vocês queiram que os coordenadores dos núcleos executivos eles sejam eleitos, não tem problema. Agora, a questão em relação aos coordenadores dos núcleos executivos é que o propósito é que eles sejam pessoas, mesmo que jovens, ou não, com experiências nas áreas para que eles possam ajudar aqueles que não tenham experiência. Então, digamos, por exemplo, em gestão de projetos. Gestão de projetos precisa ser uma pessoa que já tem muita experiência em realizar os projetos, né, para que possa auxiliar os outros. Ou comunicação, alguém que já saiba, digamos, os macetes em relação a usar Canvas ou em criar uma identidade visual, né? Enfim, e por isso que o que eu coloquei aqui é que em relação aos coordenadores, que eu fiz, em relação aos coordenadores dos núcleos executivos, que eles fossem sugeridos, mas totalmente possível também que seja alguém, algum membro do executivo, né? Tem, por exemplo, a coordenadora de comunicação, a Thaís, que é quem faz os cards e tal, por enquanto, né? Ela, por exemplo, ela é executiva do Thiago aqui em Brasília, né? De comunicação do Thiago. Então, eu não vejo por que essa restrição, por que não haveria essa restrição, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu coloquei isso como algo como sendo escolhidos pelo coordenador por causa dessa questão. Mas, assim, se tiver alguns de vocês que tenham interesse em serem coordenadores também, vocês podem comentar aí na caixinha e a gente vai dar uma olhada depois. O que vocês acham? E outra coisa, ficou claro o porquê dessa escolha em relação aos coordenadores? Ficou sim, Laís. Obrigada. Para mim também. Legal. Beleza. Alguém mais quer ler aqui sobre os delegados? E tem outra coisa também, que essa questão da seleção também, o pessoal de recursos humanos, né, o nosso coordenador de recursos humanos, que está aqui presente, que é o Afonso, a sugestão dele aqui foi que essa questão da seleção, né, que fosse criado um método pelo pessoal de recursos humanos. Alguém quer ler aqui, gente, a questão dos delegados?
Alguém? Alguém por aí que gostaria de ler? Ou, sei lá, alguém que já foi também, que já leu, mas que gostaria de ler outra vez? Eu posso ler. Valeu, Alina. Delegados. Função geral: desenvolver projetos sociais, ecológicos, educacionais para sua região com base em direitos, leis e apresentá-los na Assembleia Geral Nacional, na qual será votado pelo coletivo, podendo ser aceito como projeto a ser implementado em outras regiões. É recomendado que os projetos sejam desenvolvidos em conjunto com os membros do gabinete, não sendo assim uma decisão unilateral. Selecionar membros para seus gabinetes, que serão os executivos, em conjunto com o coordenador de recursos humanos e com o coordenador geral. Atividades específicas sugeridas: lives com especialistas sobre os temas dos projetos, participação nos eventos gerais do Parlamento Internacional, realização de eventos ou oficinas em escolas públicas, universidades públicas para multiplicar os conhecimentos recebidos e pesquisar pelas necessidades das novas gerações. Dar destaque para visitas em escolas rurais, centros de detenção juvenis, centros para crianças ou jovens órfãos, refugiados, etc. Criação de núcleo em seus estados ou cidades e, mais especificamente, em universidades públicas ou escolas públicas. Objetivos de aprendizado também são aplicados aos membros executivos e coordenadores: democracia e políticas públicas, soft skills, aprendizado de idiomas, direitos humanos. Tempo de legislatura: 2 anos. Começa e acaba em setembro. Idade: entre 15 a 35 anos. Reuniões: uma vez por mês com o grupo executivo para a realização dos projetos e uma vez a cada 2 meses com a coordenadora geral, ou coordenador geral. Quantos? Máximo 4 por estado para que seja igualitário. Gênero, raça, opção sexual serão observados durante a seleção. O objetivo é que o parlamento dê prioridade a delegados negros e de comunidades periféricas com perfil de liderança. Saber línguas estrangeiras não é um pré-requisito. Sim, é que agora eu acho que já foi muita coisa, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês aqui. O que vocês acharam a respeito da função geral dos delegados? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês gostariam que a gente acrescentasse aqui nesse texto? Eu achei bem interessante, justamente porque garante uma articulação bem ampla, né, com instituições e entidades assim que estão comprometidas com as mesmas causas que a gente. Achei bem bacana essa que tu falou sobre a necessidade de visita a escolas rurais, né, que inclusive uma realidade aqui no Amazonas. Existe a capital, mas a gente é cercado pela maior floresta úmida do mundo. Então, todas as cidades do interior, apesar de ter uma dimensão urbana, elas são essencialmente rurais. Inclusive, a maior parte das escolas públicas, né, do interior são escolas rurais. Eu achei muito, muito, muito bom isso. Ah, que bom. Fico feliz, Ricardo, que você tenha sentido que incluiu a sua realidade regional, né, dentro desse nosso pequeno texto aqui. Então, gente, tem mais alguma opinião em relação a isso? Sério, totalmente aberto aqui para vocês quiserem acrescentar ou quiserem discutir alguma coisa, não tem problema nenhum. O objetivo aqui é a gente construir tudo juntos. Esse é o objetivo. Eu não estou conseguindo ver os comentários, tá? Mas se alguém quiser ler os comentários, se alguém comentou alguma coisa que acha importante que a gente discuta agora, pode falar. Só uma questão de ordem, você vai enviar essas anotações para a gente também? Vou. Eu vou enviar para os delegados, e aí os delegados eles enviam para os núcleos, né? Para os núcleos executivos. É você, Igor. Ótimo. Eu isso. A então, voz é impossível, né? Confundir. Tá, legal. Não, a gente vai aprendendo o tom de voz das pessoas, né? Então, eu supus que fosse você. E aqui, ó, em relação ao objetivo de aprendizado, né?
que serve para todo mundo dentro do parlamento, né? Então, democracia e políticas públicas, soft skills, aprendizado de idiomas, direitos humanos. Aí a gente já tem algumas formações agendadas, né? Então, por exemplo, em relação a direitos humanos, na verdade, a gente já tem uma formação para amanhã, na verdade, né? Que eu acho que os delegados já passaram para vocês. Em relação ao aprendizado de idiomas, em relação ao aprendizado de idiomas, existe um grupo que é um grupo, é um grupo internacional que eu coordeno em relação a essa questão de aprendizado de línguas. Assim, você tem várias línguas e até peer study, que é você estudar com uma outra pessoa que vai te incentivar, né? Então, em relação a isso, a gente, caso vocês tenham interesse, quem tem interesse em já se adicionado a esse grupo, só deixa uma mensagem dentro aqui mesmo no Skype, e aí depois eu vou dando uma olhada e vou adicionando todo mundo, tá? Em relação a políticas públicas, soft skills, a gente tem o Ergon, que é o nosso coordenador em relação à formação e educação. Ele já fez uma proposta de agenda que é bem interessante. Então, é assim que a gente está em relação a essas questões das formações, né? E em relação a direitos humanos, que a gente tem essa formação amanhã também, eu estou em contato com o pessoal da Comissão de Justiça e Paz, com relação à Comissão de Justiça e Paz de Brasília, e a gente está tentando ver se eles não conseguem dar uma formação mais específica em relação a direitos humanos. E eu queria saber a opinião de vocês em relação ao tempo da legislatura, se vocês acham 2 anos muito, se vocês acham 2 anos pouco. Em relação à idade, 15 e 35 anos é a idade estipulada pela ONU em relação ao que é a juventude. Então, por isso que a gente colocou aqui 15 a 35 anos. Eu gostaria de saber, gente, a respeito sobre as indicações dos delegados. Como que vai acontecer? Os indicados vão também passar pelo processo? Então, esse processo a gente está fazendo esse processo, né? Eu faço a entrevista junto com o coordenador do núcleo, então eu faço as entrevistas gerais, no sentido de perguntas gerais para conhecer vocês, para ver quais são as necessidades, para ver se vocês têm algum que trabalhe em específico, que gostariam de trabalhar dentro do parlamento, né? Então, por exemplo, o Jonathan de Recife, eu não sei se ele está por aí, mas ele tem um trabalho bem interessante em relação à educação sexual, né? E aí a gente pensou também, tem vários outros membros que trabalham com essa questão da saúde, né? Então a gente pensou, por exemplo, em fazer um mês sobre a questão de saúde lá em janeiro. Então, é por isso que a gente está fazendo essas entrevistas também. Elas são entrevistas para conhecer vocês um pouco mais, conhecer a realidade de vocês, conhecer as demandas, enfim, conhecer o perfil de vocês, saber qual que é o conhecimento em relação à área, né? Então, como é que a gente pode fazer com que isso fique nivelado, né, esse conhecimento. Então, em relação, por exemplo, à comunicação, a gente vai ter uma aula com uma colega minha dos Jornalistas Livres sobre Canvas, né, sobre Canvas, sobre identidade visual, como que você constrói identidade visual, e, enfim, a gente está chamando pessoas, né, cada um dos coordenadores está chamando pessoas que conhece e tal, mas também tendo por base as necessidades de vocês a partir dessas entrevistas. Sim, ok, obrigado, gente. Eu vou ter que me despedir agora, que eu tenho um compromisso, mas amanhã nos vemos. Até amanhã. Gente, eu queria saber, tá muito tarde para vocês gostariam de encerrar e continuar isso na semana que vem, como é? Qual seria o próximo passo da nossa conversa de hoje? O próximo passo seria primeiro essa questão da política pública, soft skills, mas que eu já falei mais ou menos, né? Então, seriam os executivos, né? Então, por exemplo, o executivo de educação e formação.
Aí a gente falaria um pouco mais sobre cada um desses executivos, né? E finalizaria. Aí esse primeiro executivo, o Ergon, ele fez uma apresentaçãozinha aqui. Enfim, cada um dos coordenadores fez uma apresentação. E dentro dessas apresentações, eles iriam explicar um pouco mais sobre esses campos para vocês. Depois disso, a gente Eu estou de encerraria. acordo em permanecer. E o pessoal também está falando aqui no chat que tem disponibilidade de ficar mais uns 30 minutos e tudo mais. Tá bom, a gente pode fazer o seguinte, passar de uma forma geral aqui, ao invés de ir lendo, e depois a gente faz um estudo mais aprofundado em relação a esse documento. O que vocês acham? Importante. Acho que numa próxima semana a gente pode reunir melhor, né? E a gente tenta discutir mais sobre o documento. Legal. Então, a gente tem aqui essa questão da democracia, né? Então, como que é o processo democrático no Brasil e no mundo, acesso a perspectivas de outros países. Isso é uma coisa que eu acho que é importante vocês saberem agora, desde o início, que a gente vai ter dia 10 de... Peraí, a gente está em setembro, né? Então, dia 10 de outubro, a gente vai ter uma reunião, não uma reunião, mas um encontro com o pessoal da Venezuela, do núcleo da Venezuela. E tem uma outra questão também em relação a essa parte internacionalista que é bem importante, né? Que a gente vai tentar criar também uma Comissão Internacional de Direitos Humanos, entre aspas, né? Para discutir as questões em relação a direitos humanos que perpassam os diferentes países dentro do parlamento. O objetivo é ter isso mais ou menos até dezembro, que a gente comece com isso e com esse projeto em dezembro. Outra questão também é o encontro internacional, que esse encontro ele vai ocorrer daqui a uns dias, né? Não deu tempo de eu passar para vocês, mas é um encontro internacional que ocorre, esse ano ele está ocorrendo no Nepal, a maioria das vezes ele ocorreu no Nepal, mas ano que vem ele vai ocorrer na Malásia, e em 2019 ele deveria ter ocorrido na Itália, mas infelizmente por causa do Covid o encontro foi online, né? Outra coisa também que é uma questão importante para a gente colocar agora, que já que tem bastante gente aqui na reunião, que é o Fórum Social Mundial pela Justiça e Democracia. É um fórum social novo no Brasil, vai acontecer pela primeira vez, supostamente, se não tiver alguma coisa em relação ao Covid, né? Supostamente ele vai ocorrer em janeiro do ano que vem, e a gente pode ter um espaço dentro dele para fazer um encontro nacional, né? Então, caso vocês tenham interesse, vocês que são executivos ou delegados tenham interesse em participar desse processo, entrar dentro desses grupos, caso vocês tenham interesse, a gente pode tentar. A gente pode incluir vocês dentro desses grupos, desses núcleos, na verdade, né, que existem dentro do Fórum Social Mundial pela Justiça e Democracia. Porém, é importante dizer que ainda eles não têm uma programação feita, né? Então esse espaço ele existe para a gente, mas não é algo que realmente é 100% de certeza, né? Especialmente em relação ao Covid, como eles querem fazer um encontro ao vivo, né? Então, mas ao mesmo tempo isso seria importante, né? Seria importante a gente conseguir participar desse primeiro fórum que tem tanta relação com a missão, né, do parlamento, e ao mesmo tempo a gente teria um espaço muito legal, em Porto Alegre para participar, né, que o Ministério Público lá de Porto Alegre, ele disponibilizou o prédio deles para esse evento, né. Deixa eu ver o que mais. É verdade, deixa eu ver, a reunião da Venezuela. É basicamente isso que eu acho que é importante vocês saberem agora desde o início, né. É importante a gente continuar também vendo esse documento. Aqui, os executivos, né, têm essa função de formar os gabinetes dos deputados, né, são essa força técnica do parlamento. Eles vão ter vocês, delegados não, vocês executivos terão uma reunião uma vez por mês com os delegados e uma reunião uma vez por mês
com os coordenadores, né? Porque aí os coordenadores eles podem ajudar em relação às demandas de cada estado e ao mesmo tempo vocês têm essa integração com os outros membros do Brasil. Aqui a gente tem o eixo da educação, formação, né? Eu não sei se esse eixo de educação e formação ficou claro para todo mundo. Então, a questão de formação é realmente a formação de vocês, dos membros do parlamento, não é uma formação, digamos, fora, isso dentro de uma formação que vocês quisessem fazer, digamos, para digamos que eu lembro de que a gente fez uma entrevista com uma menina, eu acho, de São Paulo, que falou que ela trabalha com a questão com a questão feminista e que ela tem um pequeno núcleo feminista dentro da cidade dela e que ela gostaria de poder passar essa formação, né? Então, é uma coisa importante também a gente pensar que essa formação de democracia e direitos humanos, o objetivo é que ela seja uma formação de multiplicadores. Então, todo mundo que participar vai ter essa possibilidade de repassar esse conhecimento, né? Então, não é uma formação que supostamente morre em vocês, em um certo sentido, né? Mas é uma formação que ela pode ser espelhada. Enfim, trazer embaixadores e representantes internacionais também, a gente tem esse objetivo. Aqui em Brasília existe essa possibilidade um pouco mais próxima, né? Em relação a políticas públicas, é que eu acho muito importante a gente colocar do ciclo de políticas públicas, né? Como se elaborar, como implementar, como avaliar, como fazer um projeto de lei, né? As soft skills também, então, por exemplo, como fazer um currículo, enfim, como a comunicação, trabalho em equipe. E essa parte de línguas estrangeiras, né? O objetivo é que dentro do núcleo de formação exista uma pessoa que sabe língua estrangeira e que tem essa possibilidade, esse desejo de ensinar também. Então, a gente vai poder ensinar também, né, essas línguas estrangeiras, além desse grupo internacional que eu falei para vocês, a gente pode incluir isso dentro desse grupo ou criar algo à parte. Isso vai depender do desejo e do que o grupo de formação tiver em mente, né? Se o Ergon estiver por aí, eu não sei se ele está. Não? Ergon? Ai, não sei. Alguém ligou o microfone, é o Ergon? Porque supostamente era para vocês fazerem essa apresentação, né? Enfim, Afonso, você está aí? Quer apresentar a parte de recursos humanos? Afonso? Oi, oi. Peraí. Estou com dificuldades aqui tecnológicas aqui, só um minutinho. Você tem um computador e um celular ao mesmo tempo? Pois é. Não, deixa eu ver se resolver isso aqui rapidinho. Tá. Rapidinho. Vamos ver aqui. Thaís está por aí? Pronto. Está me ouvindo? Tô. Estão me ouvindo agora? Sim. Ah, tá. Desculpa, se você puder fazer uma geral no sentido para a gente poder terminar 7h30. Nossa área de recursos humanos é uma área meio, né? Ela dá suporte à atividade finalística aí do parlamento, né? Ajudar aí na seleção, né? Fazer o trabalho de gestão de pessoas e dar um suporte também, né? Nessa área aí, tá?
assim, na parte de formação, de gestão de projeto, buscar pessoas que possam contribuir, ajudar, fazer a parte de assistência técnica, né, de socializar conhecimento, né, ajudar a mobilizar para as atividades do parlamento, né, dar suporte aos gabinetes, enfim. Né. É uma atividade de retaguarda, né, essa eu vejo, né, função do núcleo de recursos humanos aí. Né. Legal. É isso aí. A comunicação, Thaís, não está por aí, né? O objetivo seria gerenciar as mídias sociais, as redes sociais, produzir material gráfico com a identidade visual planejada, né? Você tem essa atuação ao nível nacional junto aos coordenadores e, ao mesmo tempo, essa atuação regional junto aos delegados, né? E essa atuação internacional quando tivermos eventos internacionais, né? Ou, por exemplo, esse outro projeto aqui a gente tem a agenda, né? Agenda para cada um dos meses até janeiro. O núcleo de gestão de projetos, seria o Afonso. A gente, por enquanto, está com um problema em relação a esse eixo de recursos humanos, né? Inclusive, se algum de vocês tiver interesse em ser coordenador desse núcleo de gestão de recursos humanos, manda uma mensagem que depois eu, o Afonso, o Thaís, enfim, os outros coordenadores, a gente dá uma olhada e marca uma entrevista com vocês específico para isso, né? E basicamente isso, gente. Foi isso que a gente tinha planejado para esse primeiro encontro, né? Explicar um pouquinho mais a respeito de como que vai funcionar e também falar um pouquinho sobre essa atuação internacional, né, do parlamento. E que dia 10, já do próximo mês, a gente vai ter esse primeiro encontro. É isso, gente. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Aí, semana que vem, a gente se reúne de novo para se debruçar um pouco mais em relação a esse documento. O que vocês acham? Esse documento já está consolidado ali no grupo do WhatsApp? Esse documento está no grupo do WhatsApp. Tá, já... Tá. Mas eu vou compartilhar também, assim, pedir para os... Eu não compartilhei ainda com os delegados, né? Compartilhei apenas com os coordenadores. E aí eu vou compartilhar no grupo dos delegados também, que aí eles lançam para a maioria, né, dos executivos no geral. Então, gente, tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? A gente pode encerrar? O que vocês acham? Estou escutando. Ok, podemos fechar, então. Sim, também acho. Sim, gente, podemos. Beleza, valeu, Igor. Até mais, então. Boa noite, gente. Foi um prazer. Tchau, boa noite. Prazer, gente. Até amanhã. Amanhã cedinho vou estar acordado para a gente participar. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.